Hoje eu quero compartilhar com você um segredo que vai te ajudar muito no início do seu negócio, no começo da sua empresa, vai te ajudar muito no avanço da sua empresa, você que já é um empreendedor, enfim, que vai te ajudar muito a você crescer como empreendedor. E eu acredito fielmente que se você colocar em prática tudo aquilo que eu vou falar aqui para você nesse vídeo de hoje, você pode se tornar uma pessoa capaz de alcançar tudo aquilo que você planejou nesse ano de 2020 como meta, como objetivo. É isso mesmo, o que eu quero falar com você hoje é sobre confiança, sobre autoconfiança, sobre autoestima, enfim. Um dos maiores deveres de todo empreendedor é ele preservar, ele ter estratégias e táticas para ele ajudar a manter o seu nível de autoestima, o seu nível de autoconfiança. A única pessoa que é capaz de fazer com que os seus objetivos, as suas metas sejam alcançadas é você mesmo. Não existe outra pessoa que pode fazer com que isso aconteça para você. Por isso você deve ter equilibrado os seus níveis de autoestima e autoconfiança. Porque pensa comigo, como que você vai fazer tudo isso ser alcançado? Como você vai fazer as coisas acontecerem se você não acredita em você, se você não confia em você, se você não tem uma boa autoestima para fazer com que as coisas aconteçam? Como que as pessoas vão admirar você, vão confiar em você, vão acreditar em você se você mesmo não acredita em si próprio, não confia em si próprio? Bom, existem alguns fatores nesse jogo do empreendedorismo que acabam diminuindo o seu estoque de autoestima, acaba destruindo a sua autoconfiança. E dentro de inúmeros fatores eu quero falar de um com você, é o excesso de autocobrança. Eu quero que você esteja muito presente para tudo aquilo que eu vou falar com você. Nós como ser humano, nós somos tendenciosos ao erro. Eu erro, você erra, eu vou errar, você vai errar, enfim. Todas as pessoas de sucesso um dia erraram e continuam errando, mas o problema todo aqui não está no erro, está em como você lida com o erro, como que você consegue preservar a sua autoconfiança, o seu nível de autoestima, mesmo com os erros. E também não estou falando que é errado você se cobrar, só que infelizmente a linha que diferencia a autocobrança sadia e aquela autocobrança em excesso, essa linha é muito fina. Infelizmente o que nós vemos hoje em dia é as pessoas que ficam se autocobrando de maneira exagerada, e essa autocobrança exagerada acaba colocando essas pessoas numa bolha, na bolha do desânimo, na bolha da desistência, da depressão, enfim, na bolha que faz com que você não alcance aquilo que você planejou, não alcance os objetivos que você estabeleceu, e que você tem até perfil, você tem até condições de alcançar, mas por se autocobrar, por conta de um erro, por conta de alguma outra coisa, você acaba desistindo. Cá entre nós, nesse jogo do empreendedorismo, é muito natural até nós recebemos palavras negativas, sermos cobrados, sermos criticados por algumas coisas que fazemos, a iniciativa que tomamos. É preciso estar muito presente que nós, como empreendedores, eu e você, nós somos os principais responsáveis em cuidar para que a nossa autoestima, a nossa autoconfiança não vá de água abaixo. Você se autocobrar de maneira natural não é errado, porque eu acredito que existe aquela autocobrança que te faz refletir, te faz acertar, rever os pontos, enfim. Mas infelizmente essa linha é muito fina e nós acabamos errando em se autocobrar demais. Mas Fernando, de que forma eu posso fazer isso na prática? E eu quero compartilhar com você uma dica que vai te ajudar muito, pelo menos tem me ajudado muito. Hoje em dia eu consigo fazer isso de forma muito natural, inclusive eu acabo contagiando as outras pessoas que estão ao meu redor. Por isso eu quero compartilhar isso com você. E a dica é o seguinte: sempre que você estiver numa situação onde você errar, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai dar uma gargalhada, você vai sorrir. Diante dos erros da sua vida, diante dos erros do seu negócio, você vai sorrir. É isso mesmo, sorrir. Você vai sorrir, você vai levar um momento desse de maneira extrovertida. Caraca! Caraca, eu não acredito que eu errei nisso aqui. Gostaria de contar uma história que aconteceu basicamente há 2 dias atrás. Eu estava trabalhando na mudança de um grande amigo e um colega meu, um grande amigo meu, ele manobrando o carro, aconteceu uma situação onde ele ficou um pouquinho nervoso e ele encostou a traseira do carro na pilastra e acabou quebrando um pouquinho da lanterna e arranhando um pouquinho a parte de cima da traseira. E naquele momento da mudança, quando eu tive um contato com ele, eu percebi ele muito triste, muito cabisbaixo. De maneira até um pouco inconsciente, eu esperei um momento em que estivesse só eu e ele num lugar assim reservado e uma outra pessoa que estava junto com a gente também. E acabou que de uma hora para outra eu comecei a gargalhar daquela situação. E ele não estava entendendo nada daquilo que eu estava rindo.
E de forma bem espontânea mesmo, eu comecei a gargalhar. Eu falei assim pra ele, caraca, você deu uma amassada no carro, hein? Brincando assim com ele, falando, eu comecei a gargalhar, outra pessoa que estava com a gente também começou a gargalhar, e mais hora menos hora ele começou a gargalhar também, e ele começou a rir, ele, caramba, eu fiquei muito nervoso e tal, e ele começou a lembrar daquela situação, mas o que eu percebi depois daquele momento é que de uma maneira inconsciente, de uma maneira bem natural, é como se aquele peso tivesse saído das costas dele. E ele começou a enxergar aquela situação de forma diferente. Ele refletiu, caraca, se eu tivesse prestado um pouco mais atenção. Aquela situação, que era uma situação onde ele estava cabisbaixo, você via no semblante dele, ele estava muito aterrorizado com aquela situação, ele estava muito nervoso. O peso da responsabilidade, o que as pessoas iriam falar. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. E depois daquela gargalhada, daquela brincadeira, ele começou a sorrir e falou, caraca, eu dei mole. Pô, da próxima vez eu vou prestar mais atenção. E eu percebi que ele pôde aprender com aquele erro. Diante dos erros da nossa vida, nós como ser humano, nós sempre vamos errar. Em algum momento, inclusive já aconteceu isso comigo. Eu com 10 dias depois da compra do meu carro, entrando na garagem aqui de casa, eu lanhei assim, a parte de baixo assim, da calota da roda, e eu fiquei muito triste. Daqui a pouco eu comecei a gargalhar com aquela situação, porque na verdade, só erra nos negócios quem empreende. Se você é empreendedor e você está errando, você tem errado, ou se você já errou, você tem esse direito de errar, porque você está tentando, você está empreendendo. Só bate com o carro, só arranha o carro quem dirige, e isso é normal. Então a questão não é errar, a questão é o que você tem feito com os erros. Então eu queria te convidar a você estar mais presente para isso. Eu quero te desafiar a você sorrir diante das situações difíceis da sua vida. Sempre que você perceber que a sua autoestima está sendo ameaçada, a sua autoconfiança, sorria e olhe para as situações com alegria, de forma diferente. Sorria diante das adversidades. Porque eu acredito que nesse simples gesto, talvez você esteja até se perguntando, pô, Fernando, mas isso aí, falar é mole, tem situação que não tem como você rir. Tudo é uma questão de decisão, tudo é uma questão de atitude. A diferença entre o sucesso e o fracasso está na atitude que você tem diante das situações. Se você ainda não deixou o seu gostei, você ainda não curtiu esse vídeo, esse é o momento de você curtir esse vídeo, se você gostou. Se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreva no canal para que esse vídeo, assim como esse vídeo chegou para você, outros vídeos possam chegar para você também. Um beijo no teu coração, fique com Deus e até mais.